Cara, que lindo que foi ver o primeiro time sul-americano, sem ser aquela que veste azul e branco, eu não vou falar o nome porque aqui é Brasil, dando show na Copa do Mundo. Mano, é tão difícil fazer isso. É tão difícil. Ó, é igual aquele, o Cabilão, meu. Era só ter feito isso, rapaziada. Portugal, Espanha. Era muito difícil ter feito a análise que a Colômbia fez. E se comparar Colômbia com Portugal e Espanha, é meio injusto, né? E aí, lógico, eu tô falando, aí vai jogar lá Colômbia e Portugal e vai ser 4-0 Portugal. Mas, cara, eu preciso fazer a análise tática desse jogo. Que jogo prazeroso de assistir. Tipo, eu tava me preparando pra comentar esse jogo desde hoje de manhã, tava ansioso pra gravar esse vídeo. Porque, cara, sei lá, às vezes é porque Gana e Panamá, que foi o jogo de mais cedo, foi uma bosta. Inclusive eu tô gravando da Colômbia antes de gravar o de Gana, porque eu vou ter que fazer outras análises e pra não manter, sabe, não perder o fio da meada. Falei de um jogo legal que foi Portugal, Inglaterra, Colômbia, certo? Então foi um jogo que aconteceu depois do pior jogo da Copa, talvez tenha deixado ele legal. Só que o contexto salva a análise que eu venho trazer da Colômbia. E inclusive facilitou até a minha análise do jogo da Colômbia, né? Inclusive tipo, já não bastasse o da Inglaterra ter sido fácil. Acho que o tesão por ter visto a Colômbia jogar tão bem me ajudou a fazer uma análise mais complexa, de forma mais tranquila. Vamos lá, vamos fazer a análise? Vem. Como joga o Uzbequistão? Rapaziada, o Uzbequistão é a seleção do Kusanov, aquele zagueirinho monstro promissor do Manchester City, né? E é uma seleção que, claro, se coloca no lugar de inferioridade, né? Sabe que por mais que a Colômbia seja um adversário mil anos mais fraco do que Portugal, continua sendo mil anos superior ao Uzbequistão. Então o Uzbequistão desde o começo da partida se fechou, retrancou e se pôde sonhar graças a Congo e Cabo Verde e podia esperar uma retranca tão funcional quanto a da Bósnia versus o Canadá, ou quanto o primeiro tempo de Tchequia contra a Coreia do Sul, né? Poderia sim anular uma seleção que não tem cracassos, né? Então, o Uzbequistão se fechou, uma linha de 5 zagueiros, mais 3 aqui, fechando o meio, né? Então era um time que o tempo inteiro focava em se colocar no meio, né, preencher aquele meio para que a Colômbia não pudesse subir em volume, né, porque sabia que a posse seria colombiana, e a Colômbia lidou muito bem com isso, porque na análise da Espanha eu falei que faltou uma ala de profundidade, na análise de Portugal eu falei que faltaram alas de profundidade, e adivinha o que a Colômbia fez? Não colocou, colocou muito bem colocado. John Arias na direita, junto com o Munhoz, na ponta esquerda, só o Luiz Dias, do Bayern. E não lembro quem era o lateral esquerdo colombiano, mas era um cara mais defensivo, exatamente para liberar o Lúcio. E o Rames armando. Ou seja, gente, a análise ela é perfeita. Você coloca um 4-2-1-3 com o Rames, porque a gente sabe que o Rames não corre. Então o Rames ele tem que descer para armar, para que ele não precise correr. Gente, isso é loucura. Quando você desce alguém para armar, você libera o ponta. Futebol. Então ele sempre acabava caindo mais para a esquerda pelo fato do Munhoz, o lateral direito, ser um cara ofensivo. Então ele sempre fazia o facão. E que por sinal, rapaziada, o lance do gol nasce exatamente assim. Porém, o Munhoz não é um cara que está acostumado a fazer o lateral invertido, que eu comentei muito no jogo da Coreia, né? Ele é o cara que gosta de aprofundar mesmo e levar o ponta, levar um meia, levar sempre um volante com ele lá na ponta. E o John Arias, que era o ponta direita, sempre caía. Então ele invertia bastante com o Rames, né? Porque, de novo, o Rames armando, ele liberava o ponta daqui, que era o Munhoz, que sempre sempre fazia o tempo inteiro esse tipo de descida. E às vezes o Arias, a gente podia ver ele com o Lúcio. E, gente, eu tô com mania de chamar o Luiz Dias de Lúcio, tá? É porque na gringa chamam ele assim, enfim. Quando vocês ouvirem eu falar Lúcio a ele. Tem até uma jogada em que o John Arias acha um facão impressionante aqui armando pela esquerda pro Lúcio. E o Lúcio tira do goleiro muito bem, só que ela vai na trave.
E a Colômbia é muito superior, sabe? Conseguia, assim, fazer essas jogadas de profundidade. Quando caía o John Arias para armar o Rames, sempre em velocidade, sempre em profundidade, Lúcio indo para cima em todas e gerando perigo, porque explorou o correto contra uma seleção fechada, do bloco baixo, da retranca, do harambol, e deu certo. Porque logo em seguida o Munhoz faz o lateral invertido, o John Arias pisa lá na esquerda, inverte com o Lúcio, né, que não tinha espaço para cair, né, 2 laterais com ele abre esse meio, ele cai, também o cruzamento dele é uma putaria, e o Munhoz só tira ali de forma bem acrobática, faz um golaço, 1-0 Colômbia, e o Munhoz, o que ele jogou foi um absurdo. Gente, sabe o que é absurdo, mano? A partida do Munhoz é pra enquadrar. E o gol que ele faz não coroa a partida. O golaço que ele faz coroa a partidaça que ele teve. E eu já vou falar do Dias, tá? Eu quero falar do Munhoz. O Munhoz era o lateral, é lateral do Crystal Palace, capitão do Palace e jogou a final da Conference. Não lembro se na hora da minha análise eu elogiei ele, porque eu não conhecia. Mas na final, toda hora eu olhava pra ele e falava, mano, que bicho craque. Ele jogava muito. E não foi diferente. Reconheci, falei, mano, é o cara do Crystal Palace, jogando um absurdo. Acho que, né, a hora do que ele está assistindo passa pra ele. E, cara, a partida que ele faz é sensacional. Que lateral é o Munhoz. É difícil a gente ver um lateral tão bem assim, né? É uma posição de muita carência. E a Colômbia pode ser sim uma das zebras da Copa, e o pessoal analisou isso porque é finalista de Copa América. O pessoal comparava muito a Colômbia e o Equador. Eu acho que a Colômbia é mais time. Tá, a Colômbia pode barulhar e tem seleção pra isso, gente. Cara, que seleção entrosada. E aí a atuação do Dias, gente, de verdade, eu não vou falar. Eu vou aplaudir de pé. Porque, cara, ele pegou o Uzbequistão e jogou no bolso. Tá ligado? E o Uzbequistão tirou um gol da cartola, falha do goleiro. E aí, não quero ficar falando mal da Colômbia. Cansei de falar mal de transição. Mas a Colômbia, enfrentando um time de bloco baixo fraco, não precisava se preocupar se ia tomar gol, se não ia lá atrás. Se expunha mesmo. Deu errado ali, gol, o pessoal comemorou. E já teve que se retrancar de novo e tomou. Contra Portugal aconteceu a mesma coisa, gente. Tomou o gol, por mais que tenha sido mais cedo. Quando levou empate, não conseguiu mais correr atrás. Porque se fechou. Não explorou a qualidade, não explorou um Rafael Leão, não explorou um João Félix. A Colômbia explorou. E explorou muito bem. Lúcio, John Arias, depois entrou o Rios. E criou muito perigo. E aí nasce, né, o gol do Dias, já falei. E aí nasce o terceiro gol no finalzinho do jogo. Sabe, um time com muito gás. Valeu a pena ficar acordado até 1 da manhã pra assistir esse jogo. Principalmente depois do jogo de Gana e Panamá, que foi nojento. E, cara, a Colômbia ganhou minha torcida depois dessa, tá? Queria ter visto o Andrés Gomes. Queria, mas, né, é entendível. Talvez seria partida pra ele, um cara rápido, do drible. Mas que não entrou. Provavelmente entre contra o Congo. E isso vai funcionar contra o Congo. Se o Congo não se ligar, né? Só se esses caras não estiverem num bom dia, tá? Olho nessa Colômbia, que pode ser que goleie o Congo. E com esse empate respectivo de Portugal, se pá ali, vai dependendo do confronto direto, Colômbia em primeiro, depois dessa atuação de Portugal e dessa da Colômbia, não é uma loucura. É muita loucura, acho que não tem como, né? Mas é possível, tá, gente? Olho nessa Colômbia, possível zebra da Copa do Mundo, certo? Um forte abracinho.